Um Shabbat Shalom a todos. Estamos aqui agora para fazer uma meditação aqui na Parashá Shoftim. Para quem não sabe o que é Parashá é porção. E Shoftim é o nome dado à porção que estudamos hoje, que é Deuteronômio capítulo 16, verso 18. Essa porção é algo muito interessante porque Deus ele começa a porção passada, com a porção Rei, né? Pedindo para o povo observar os estatutos e os mandamentos do próprio Deus. E aqui, no verso 18 de Deuteronômio, no capítulo 16, ele dá uma ordem muito interessante aos seus shoftim, né? A Parashá começa assim, shoftim veshoterim, né? Deus dá ordem e fala juízes, shoterim, veshoterim e policiais, titem, colocarei, lechá, para ti, bechol, em toda, sheareiha, em todos os teus portões, asher, que, Adonai, que é o tetragrama, Eloheiha, teu Deus, a quem é Adonai, teu Deus. Vamos aqui para outra parte do versículo. Notem, vos dá, lecha, né? Aqui, ó, lecha, para ti, lixe, né? Lish, lishvatiha, né? Lishvatiha, né? Para suas tribos, veshofetu, aqui ó, fetu, julgarão, Haan, o povo, Mishpat, em preceitos, Tsedek, em preceitos justos. Ou seja, Deus ele escolheu Shoftim, juízes, né? E Shofterim seriam policiais para que fosse feito o julgamento ao povo. E esse julgamento seria algo muito interessante, não é? Por que esse julgamento seria algo bastante interessante para nós abordarmos, né? Porque hoje em dia nós estamos passando uma situação muito difícil politicamente. A função de um juiz naquela época era presidir a Suprema Corte de Israel perante a teocracia de Deus, né? Hoje nós vivemos uma sociedade política, no caso, democrática, né? Uma herança, né? No caso, dos gregos que herdamos, né? Uma herança de Atenas, mas a sociedade bíblica, ela é o quê? Ela é teocrática. E para julgar as causas, para que houvesse uma política justa perante a sociedade, né? O povo teria que andar segundo a vontade do Eterno. E essa Suprema Corte, né, que foi chamado posteriormente de Sanhedrin, de Sinédrio, ela era responsável de julgar a causa da população, os crimes que a população praticava perante Deus. Então essa porção ela é muito interessante, por quê? Porque ela fala do quê? De julgamento, né? De julgamento justo, preceitos justos. E hoje nós vivemos aqui na nossa sociedade, nós vemos aí os ministros aqui do nosso país, eles não estão vivendo isso. Eles não estão fazendo com que a nossa sociedade seja uma sociedade justa. Infelizmente não é isso que está acontecendo. E a função do Choterim, que seriam os policiais,
era de manter a ordem, né? Era de fiscalizar, né, o andar da comunidade e observar se a comunidade estava mantendo a ordem segundo a lei teocrática, segundo a lei do próprio Deus, né? E hoje nós vivemos uma sociedade sem lei, nós vivemos uma sociedade que perdeu o conceito de moral e bons costumes. O conceito de moral que a nossa sociedade tinha perante os conceitos judaicos cristãos, no caso eram bíblicos, são teocráticos. E essa teocracia ela não está sendo mais colocada em pauta, né? Nós vemos aí a situação que está o Brasil, os primeiros ministros aí, né, o Supremo Tribunal Federal, que faz alusão a essa Suprema Corte aqui de Shoftim, eles não estão praticando preceitos justos, estão praticando injustiça. Inclusive, isso fere o quê? A Constituição. A Torá, que seria os 10 mandamentos, o Decálogo seria a Constituição da própria Bíblia. E o que foi passado para esses juízes aqui e para esses policiais foi perante um código de ética, né? Que você conhece como Torá, que seria a lei de Deus, e tudo que foi incumbido a eles presidirem, né, vinha dessa lei. Então, ou seja, a Bíblia nos ensina que o espiritual ele se funde com o físico. E é necessário nós entendermos isso. Por quê? Porque a função de um juiz, né, é de o quê? De julgar a causa perante a justiça do próprio Deus, né? Por isso que eles eram chamados na antiguidade de Elohim. E os Shoftim, que seriam os oficiais, os policiais, de fazer com que essas ordens que estavam em tábuas, né, e posteriormente foram colocados em manuscritos, fossem colocados em pauta, né, fisicamente falando. Então isso é muito importante nós entendermos. Então por exemplo, fica uma pequena reflexão sobre essa porção dessa semana, do que nós precisamos fazer. Precisamos orar, né, e agir também, orarmos e agirmos, para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais teocrática, para que a justiça de Deus seja manifesta nessa terra de uma forma sobrenatural, para que nós possamos alcançar os objetivos desse Deus. Então é necessário que a ordem seja colocada, né? Temos que manter a ordem perante o Deus vivo de Israel, para que as coisas fluam de uma forma sobrenatural e para que as pessoas possam entender que os preceitos de Deus são justos, né? Mishpat, grave essa palavra no seu coração, Mishpat Tsedek, né? Preceitos justos, julgamentos justos, sentenças justas. Hoje em dia nós precisamos o quê? De justiça, mas não a justiça que vem do homem, porque a justiça que vem do homem, como diz Isaías 64, verso 6, a justiça que vem do homem é trapo de imundícia para Deus. Mas a justiça que vem do próprio Deus são preceitos justos que vão fazer com que a sociedade há um equilíbrio. Em Cristo precisamos voltar à Torá, voltar aos preceitos do Senhor, para que a nossa sociedade ande corretamente e que o pecado seja extinto em nosso mundo de uma forma sobrenatural, através de nossas práticas, de nossas obras, pela fé no Messias Yeshua HaMashiach. Amém? Shabbat Shalom a todos. Espero que essa pequena reflexão da Parashá Shoftim seja de grande valia para a tua vida, em nome de Yeshua.